O primeiro versículo que nós vamos ver, nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia. Aliás, domingo, quem que estava aqui no culto do pai do pastor? Eu adoro aquele tipo de pregação, assim, que a gente tem que ficar correndo na Bíblia, procurando versículos. E mais lindo ainda porque ele falava todos eles de cor, né? Gente, eu falei assim, quando eu crescer eu quero ser assim. Quando eu leio a palavra e tem algum versículo lindo, eu risco e tal, mas eu falei, Senhor, eu queria tanto guardar no coração, né? Saber decor aquele versículo tão lindo. Mas o primeiro versículo que eu quero deixar para vocês, queridas, está em Ezequiel, no Antigo Testamento, Ezequiel 44, verso 23. Ezequiel 44, verso 23. Amém? Diz assim a palavra: eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o profano, e lhes mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Diferença entre o santo e o profano. E mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. E esse versículo começa com eles. Quem são esses eles? Se a gente voltar um pouquinho, nos versos 15 e 16, está explicando quem são esses eles. Volta lá, no Ezequiel 44, 15 e 16. Diz assim: mas os sacerdotes, levitas e descendentes de Zadoque, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Só eles, os sacerdotes, entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Então, quem é que pode entrar na presença do Senhor? O sacerdote. Mas essa missão do sacerdote do Antigo Testamento, ela foi transferida no Novo Testamento para quem? Para nós, a igreja do Senhor. Porque nós é que somos sacerdotes. Quem diz isso? Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse versículo é muito lindo. Ele é para você, é para mim. O que ele diz? 1 Pedro 2, 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no Antigo Testamento, Ezequiel fala que eles iriam ensinar o povo e mostrar ao povo. Então, você que é sacerdote do Senhor, porque hoje nós somos o sacerdócio do Senhor, nós é que vamos ensinar, mas também nós temos que mostrar. Mostrar como? Com a nossa vida. Porque falar coisas que pareçam ser coisas de crente, cristão, muita gente às vezes até consegue. E até engana. Mas agora, ter reações é que é difícil. Naquele momento em que acontece alguma tragédia na sua vida,
você leva uma puxada de tapete, como é que você reage? É nesse momento que nós vamos ver quem é o Senhor na nossa vida. Qual é a fé que nos sustenta diante do Senhor? E é assim que o sacerdócio vai ensinar e mostrar ao povo. E ensinar através do quê? Através da palavra. Nós vamos ver também o que aconteceu com alguém que eu acho assim muito interessante a história. Muitas vezes eu li essa passagem e me senti até preocupada. Eu falei, como, Senhor? Jovens sacerdotes, eles eram separados, eles tinham o título de sacerdote. Por que é que eles morreram diante do Senhor? Gostaria que vocês abrissem a palavra em Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Então, no Antigo Testamento, a gente sabia quais eram as atividades do sacerdote. Hoje, nós sabemos que essas atividades passaram para nós. Mas vamos ver o que aconteceu com esses dois jovens, sacerdotes, jovens, na presença do Senhor, Nadab e Abiú. Alguém já tinha ouvido falar dele? Se leram essa passagem? Já, mas eles estão aqui relatado a palavra que é para a gente aprender o porquê. E eu fui perguntando, Deus, por quê? E às vezes eu ficava com dificuldade. Eu não sei se alguém já teve esse tipo de dificuldade, fica perguntando para Deus. Mas Deus responde. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Verso 2. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Nós vamos ver algumas correlações que existem aqui nesse texto. Primeiro, incensário é aquele aparelho que levava o incenso, certo? Só que na Bíblia, incenso é oração. Eles entraram na presença do Senhor para orar. Eles eram sacerdotes, eram separados para isso. E eles foram fazer isso. Olha que interessante. Vamos ver os dois versículos que eu separei aqui para a gente ver. Salmo 141, 2. A relação de incensário, de incenso com oração. Salmo 141, verso 2, diz assim: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Então, oração e incenso têm correlação. Outro versículo lindo está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 8, verso 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Vejam que
no Antigo Testamento, um versículo que fala, no Novo Testamento, um que confirma. Nossas orações têm que subir ao Senhor como incenso agradável às narinas dele. Outra coisa que fala aí, fala de fogo, né? Eles entraram com fogo, trouxeram fogo profano. No tabernáculo do Senhor ficavam acesa dia e noite uma chama. Só que aquela chama era a chama da presença do Senhor. Lá em Samuel, quando Samuel é pequeno e está ali junto com Eli, faz a seguinte menção, que Eli quase já não enxergava e não ouvia mais ao Senhor, mas ele, como criança, ouviu o Senhor chamá-lo. E diz assim a palavra que ainda a chama não tinha se apagado. Então, no tabernáculo, a chama, o fogo que estava ali, era fogo da presença do Senhor. Agora, por exemplo, se eu acendia um fósforo, ou um isqueiro, ou uma vela, a gente olha, a gente consegue distinguir a diferença entre esses fogos? Acho que não, né? Acende um fósforo, a gente olha aquele foguinho. Acende uma vela ou isqueiro, o foguinho é muito parecido, né? O fogo do fósforo é por causa do fosfato lá do pauzinho, do isqueiro podia ser um gás queimando, mas o Senhor disse que o fogo que eles trouxeram era profano, mas saiu fogo do altar, que queimou os dois. Nós podemos até enxergar fogo na oração de alguém. Até podemos. Nós, humanos. Só Deus é que vai diferenciar se aquela oração feita por aquela pessoa é fogo do céu. Quando Deus me revelou isso, na minha meditação, eu caí de joelhos. Porque eu disse, Senhor, como nós vamos perceber isso? E aí, Ele me levou em Romanos 8, 26. Ninguém sabe orar como convém. Mas o meu Espírito Santo que intercede com gemidos, é que faz com que a oração feita por nós chegue a Deus de uma maneira especial. Como eu não sei decorar esse versículo todo, vamos lá e ler o versículo todo. Romanos 8, 26. Aliás, 26. A partir do 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu estou às vezes orando. Deus está ouvindo a minha oração. Mas acho que Ele olha para a gente e fala assim, ai, Nádia, não é assim que você tinha que estar orando, não, mas deixa, o Espírito Santo vai trazer para mim do jeito que eu sei como você precisa. Por isso que às vezes a gente ora de uma maneira e fala assim, poxa, não está acontecendo. É porque Deus sabe o que é que nós precisamos, da maneira como precisamos. E quem faz isso acontecer é o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o fogo do altar, porque nós somos o altar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quais são as coisas que vão diferenciar em nós, para mostrar o santo e o profano para aqueles que vão nos olhar?
e tentar enxergar em nós o Espírito Santo de Deus, ou ver em nós o Senhor Jesus. Porque o que nós somos para o Senhor Jesus? Quando Ele disse, recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas. Então, quando nós somos testemunhas do Senhor, nós temos que apresentar um Deus santo, porque Deus é santo, e ninguém que vai se aproximar diante de Deus não pode ser santo. Acho que a irmã Edmeia, na semana que ela esteve aqui, ela falou sobre santidade. A santidade vai fazer com que nós possamos ir diante do Senhor. E esse versículo, que eu também não sei decor, mas vamos olhar, é Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Esforce-se. Então tem que ter a nossa participação. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí, eu perguntei para o Senhor. E esses dias que eu estava bem descansada em casa, que eu até, às vezes eu falava assim, Senhor, fala comigo. Eu queria tanto ouvir tua voz. E eu sei que não precisa ser nada hollywoodiano, mas a gente quer, né? A gente quer alguma coisa assim, hollywoodiana, mas é quando a gente lê a palavra e aquela palavra arde no nosso coração, que o Espírito Santo está falando com a gente. E eu falei, Senhor, mostre algumas coisas com que eu possa separar para dizer qual a diferença da nossa vida. E uma das coisas foi a respeito, principalmente nós mulheres, as nossas roupas. Quando alguém fala assim, mas essa roupa aqui, eu não vou na igreja com ela não. Eu falei, mas se você não pode ir com essa roupa na igreja, eu acho que também não pode ir em lugar nenhum. Claro, a não ser que você está lá na praia, você não vai ficar, vai usar maiô, vai usar biquíni, está na praia, vai usar na piscina, ok. Mas às vezes a pessoa está, eu estava trabalhando o dia todo, mas antes de ir para a igreja eu preciso ir trocar de roupa. Espera aí, você é templo do Espírito Santo. Ele não fica em você quando você está lá na igreja. Ele quer fazer morada na sua vida 24 horas por dia. E como é que você está se vestindo? Você quer ser tropeço para a vida de alguém? Porque, às vezes, a pessoa está tão exposta que ela acaba fazendo com que o outro peque. Porque se você olhar por uma mulher desejando, arranque seus olhos, porque você já pecou. Não é isso que diz a palavra? Nós, mulheres, temos que guardar o nosso corpo para aquele que o Senhor separou para nós. Porque você, que ainda, por exemplo, não tem um marido, não precisa se expor para você ganhar um homem. Se você tiver atitude de mulher decente, você terá um homem decente querendo você. Se você tiver atitude de uma mulher madura e com cara de mãe e esposa, você vai estar atraindo um homem maduro que quer se casar com você. Não precisa fazer test drive antes, não. Test drive a gente faz só com coisas. Nós não somos coisa. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós precisamos cuidar da nossa aparência, sim.
Temos que cuidar do nosso corpo, tanto fisicamente, emocionalmente, toda a estrutura da nossa saúde. E falando em saúde, lembrando aqui que dia 31 de março, aqui na igreja, nós vamos ter uma palestra para as mulheres, às 19h30, com a nutricionista Monique, certo? Você me falou sobre o nome, eu não lembro. Monique Moraes, sobre a saúde da mulher. Nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós somos templo do Espírito Santo. E temos que cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Mas não precisamos expor para qualquer um. Nós precisamos nos resguardar para glorificar o nome do Senhor. Isto é fazer separação entre santo e profano. Nosso corpo, ele tem que ser guardado para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando nós não fazemos isso, nós estamos nos expondo, às vezes, ao ridículo, profanando as coisas do Senhor. Outra coisa que é muito importante dizer é a respeito do dinheiro. Porque Jesus falou que se a gente ama o dinheiro, ou se a gente ama dois senhores, a Mamon, Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas aí eu falei, Senhor, o dinheiro às vezes é uma palavra que deixa as pessoas até incomodadas. Quando se fala em dízimos e oferta, mas o dinheiro, ele é santo. Se você é do Senhor. E o seu dízimo é dízimo santo ao Senhor. E quando a gente fala de dízimos e ofertas, dá a impressão de que você está querendo falar alguma coisa com relação não sei, eu quando não era crente, quando eu me tornei cristã e crente ao Senhor, a primeira coisa que eu ouvi falar foi sobre dinheiro, né? Agora você vai dar dinheiro para pastor? E, na verdade, quando a gente vê quantas vezes Jesus ficou preocupado com a oferta e falou sobre oferta e dízimo, e como ele vê o nosso coração, tudo tem a ver com o coração. Mas antes de falar sobre o coração, eu quero falar daquele versículo que todo mundo conhece, de Malaquias 3. Mas vamos começar desde o verso 8. Que interessante, porque quando eu me converti, muita gente diz que se converte e demora muito tempo para converter o bolso, né? Eu, graças a Deus, tive assim umas coisas assim tão impactantes com o Senhor, porque na época eu tinha 2 lojas, uma no Barra Shopping e outra no Rio Sul, acho que eu já até comentei isso. Mas eu sempre fui, a minha mãe sempre foi assim muito, como se diz assim, desligada com dinheiro, não sei se é essa palavra que eu quero dizer assim, mas ela sempre, se ela tinha 2, ela podia dar as 2 coisas para a pessoa. Depois ela via se ela ia ter ou não. Sabe, ela era muito liberal. Sempre foi muito liberal. E nós também éramos, nós nunca... Então, quando eu me converti, para mim o dízimo, falou que precisa, é do Senhor, é ordenança, assim como o batismo, assim como congregar, assim como cuidar das coisas do Senhor. Amém, essa casa aqui é minha. Eu tomo conta da casa do Senhor como minha casa. Então, eu fiz sempre muitas ofertas, e quando eu não ganhava dinheiro, eu fazia só oferta do dinheiro do meu marido, né?
Mas daí, quando eu comecei a ganhar, o que eu ganhava, eu sempre dei o meu dízimo. Sempre. Nunca deixei de dar o dízimo ao Senhor. E o Senhor sempre fez prova comigo, assim, do jeito que fala aqui em Malaquias. Vamos ver lá. Malaquias 3, verso 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? O Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então a maldição não é só para a pessoa, mas para a nação em que as pessoas estão. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. É a única vez que Deus fala para fazer prova dele. E como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tudo que ele falou aqui, ele vai cumprir. No verso 11 ainda diz assim, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, essa palavra não tem que ter revelação. Ela não está subentendida. Ela está muito explicada. Então, duas coisas que eu sei que faz com que nós profanamos o Senhor, que separamos o santo do profano, é dois itens muito importantes para as nossas vidas, que é a nossa maneira de ser, de vestir, aparentar, e a maneira como lidamos com o nosso dinheiro. Rico não é aquele que tem muito dinheiro, mas é aquele que sabe viver com o dinheiro que tem. E se você for fiel ao Senhor, tem uma promessa. Você será bem-sucedido. Ele vai derramar bênçãos sem medidas. Mas daí, voltando às orações, quando nós queremos apresentar o Senhor e queremos falar do Senhor, às vezes a gente se empolga, às vezes a gente quer fazer algo bem diferente. Pode, porque o Espírito Santo é criativo. Ele dá estratégias para a gente apresentar o Evangelho a toda criatura. Mas nada substitui a palavra do Senhor. Voltando ainda para o domingo, uma pregação suave, cheia de versículos, cheia de entendimentos fáceis de serem assimilados. Por isso, na hora que o pastor fez aquele apelo, nem precisou explicar muita coisa, todo mundo já caiu aos pés do Senhor. Porque quem convence é o Espírito Santo. Através do quê? Da palavra. A palavra é que faz com que nós tenhamos o entendimento das coisas do Senhor. Mas e o santo e o profano, onde fica? Como Deus é que enxerga o fogo, e é Deus que vê todas as coisas, eu quero que agora vocês abram para mim a palavra em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 5.
Deus, Ele olha para cada um de nós. Vocês podem estar olhando aqui para mim, vocês estão vendo eu falar as coisas do Senhor, mas o meu coração, quem conhece, só é o Senhor. E se a gente tem que tomar conta de alguma coisa, diz a palavra que tome conta do coração. Porque é dele que procedem todas as coisas, não é? E se a gente, às vezes, quer convencer alguém fazendo algo tão diferente a ponto de distorcer algumas coisas da palavra, ainda assim, às vezes a gente pode enganar alguém, mas a Deus, não. Então, em 1 Coríntios 4, verso 5, diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Esse versículo não foi dessa vez que o Senhor falou comigo, já há algum tempo esse versículo caiu como uma flecha no meu coração. Um dia que eu estava em casa bem tranquila, era um sábado, e eu sabia que no domingo eu não tinha assim praticamente nenhuma atividade que eu ia fazer, eu estava ali tranquila. E aí alguém me ligou e falou assim: Nádia, dá para você dar aula para mim no meu lugar, porque eu não vou poder? E eu fiz. Pronto, já perdi a bênção, né? Porque a pessoa não viu eu fazer isso, claro, né? Estava falando no telefone, tá bom, eu vou. Mas Deus viu. Aí, por coincidência, eu abri a Bíblia assim, para pegar alguma coisa, caiu nesse versículo. E Deus falou para mim: você pode até dar aula, mas você já perdeu a bênção. Eu falei: mas Senhor, o Senhor está dizendo aqui que o Senhor ia fazer isso só lá no final, quando o Senhor chegasse. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus sua aprovação. Deixa para depois. Eu falei: me faz o favor, Senhor, perdoa. E é claro que Deus perdoa. Eu estou falando brincando assim, mas eu na hora fiquei muito triste comigo mesmo. Então, quando alguém pede alguma coisa para eu fazer para o Senhor, para a casa do Senhor, eu falo assim: eu faço, eu quero fazer. Ainda que eu esteja cansada, eu falo: Senhor, tira todo o peso do meu coração, me renova, porque só o Senhor pode fazer isso. E isso, eu não estou falando para ser um peso na vida de ninguém, mas quando a igreja chama a cada um de nós para fazer algo para Ele, é o Senhor que está falando através do anjo da igreja, do seu líder de célula. É através dele, porque ele usa quem? A igreja. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. E o Senhor quer usar cada um de nós. Nós temos que saber que o Senhor, Ele vai naquela ocasião dar a aprovação necessária para cada um de nós. Por isso que quando alguém pensa mal de alguém, ou até fala mal de alguém, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o Senhor diz que ai daquele que mexe com o ungido. Então eu não sei quem é o ungido do Senhor. Deus sabe. Porque não é todo mundo que é ungido do Senhor. A gente não sabe quem é, mas Deus sabe. Então, para que eu não pise na bola com ninguém, eu tenho que tomar cuidado quando eu vou falar de alguém. Porque vai que eu estou falando de alguém que não tem cara de ungido do Senhor, mas ele é ungido do Senhor. Sabe quando Jesus pediu para os discípulos dele, falou assim: vai lá preparar a ceia do Senhor? Lembra dessa passagem?
e fala assim, olha, vocês vão ir até um tal lugar e tem um cara carregando um negócio de água, ele vai entrar na casa de alguém, pergunta lá, para aquela pessoa que ele entrar, onde é que eu faço a ceia do Senhor? Os discípulos conheciam aquela pessoa? Aquela pessoa era conhecida dos discípulos? Não, Jesus precisou explicar. Aquela pessoa não era ungida do Senhor? Estava fazendo coisas para o Senhor. Nem todo mundo que parece ser, é. E nem todo mundo que parece não ser, realmente não é. Então, quando você for pensar em julgar alguém, pense 2 vezes. Ele pode ser um ungido do Senhor. E isso faz com que nós tenhamos a consciência de que o santo do profano tem que ser separado. Quando nós estamos diante do Senhor, e todas as coisas que Ele deixou para nós no passado, é porque Ele quer que nós tenhamos a consciência de que Ele é o mesmo ontem, o hoje e o será eternamente. Lembra quando Eliseu está caminhando e algumas crianças começam a chacotear Eliseu e chamam ele de calvo? E uma ursa, 2 ursas, acho que são 2 ursas, vêm e matam aquelas crianças? Gente, eu sempre achei estranho essa passagem. Eu falei, como é que uma criança, matar criança porque chamou de calvo? E eu perguntei para o Senhor, por quê? Porque Eliseu era ungido do Senhor. É uma coisa que aconteceu verdadeiramente? É, porque está na Bíblia, é de verdade. Mas é uma metáfora para nós imaginarmos que Deus pode estar matando algo em nossa vida quando nós estamos falando de um ungido do Senhor. Dói no coração isso, porque às vezes a gente faz impensadamente certos comentários. Eu não estou dizendo que eu estou livre disso não, hein? Porque toda palavra, ela é faca de 2 gumes. Quando ela está saindo daqui, ela já está cortando aqui também. Mas a gente tem que pensar que o Espírito Santo de Deus, Ele mostrou no Antigo Testamento, e no Novo também. Quando é que nós profanamos alguma coisa? Quando nós usamos a nossa boca indevidamente. Por exemplo, a mentira. Mentira, quem é pai da mentira? Satanás, é o pai da mentira. Ele mente desde que caiu do céu. Ele é tão perspicaz, tão envolvente, Satanás, que ele estava no céu e ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos que assistiam diante de Deus. Coitado de nós, né? Por isso que a palavra de Deus diz que ele se traveste de anjo de luz para enganar, se possível, aos eleitos. Ele é muito cheio de artimanhas. Ele faz as coisas parecerem que nem Denorex. Parece remédio, mas não é. Tinha uma propaganda assim? Tinha, né? Então, vocês se lembram daquela passagem de Ananias e Safira, já no Novo Testamento? Vem Ananias e fala para Pedro, Pedro, eu trouxe aqui uma oferta. Só que Pedro tinha uma intimidade assim com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como eu disse, ele é fofoqueiro, ele conta as coisas. Ele já tinha contado para Pedro. Ananias vai mentir. E aí Pedro fala, mas Ananias, vendendo ou não vendendo, aquela propriedade não era sua?
Por que você está mentindo? Você poderia chegar e falar assim, estou dando uma oferta. Não precisava mentir que você vendeu por X e está dando Y. Você não mentiu aos homens, mentiu a Deus. Toda vez que a gente mente, morre alguma coisa. Naquele momento, morreu exatamente Ananias. Passado algumas horas, engraçado, a esposa nem estava sabendo ainda que o marido tinha morrido. Aí ela chega com a maior cara de pau e diz para Pedro, Pedro pergunta para ela, e aí, Safira, venderam por tanto essa propriedade? Sim, foi por tanto. Ali estão os jovens que levaram o corpo do seu marido e vão levar o seu também. E ela expirou, morreu e foi sepultada. Se Deus não é homem para que minta, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se Ele mudar a atitude dEle com relação às coisas que nós fazemos, aí poder falar assim, puxa, por que Ele não faz uma atitude dessa assim, morria um monte de gente, né? Se Ele tivesse que mudar a atitude dEle, Ele teria que pedir perdão, desculpa para Nadab e Abiú, porque foram fazer oração com segundas intenções, porque o incenso eram orações, o fogo era profano. Pegaram fogo, fingindo uma oração, da qual verdadeiramente eles não criam. Ananias e Safira mentiram, morreram. As crianças que falaram mal do profeta foram exterminadas pelas ursas. E aí, Deus teria que arrancar as páginas dessas histórias. Porque Deus ainda é santo. Ele é santo. Ele é justo, mas Ele é fogo consumidor. Nós temos que ter a consciência voltada para o Senhor, pedindo para o Senhor nos dar a serenidade em todas as nossas atividades, as nossas ações, os nossos pensamentos. Quando a gente vai orar, sozinho, diante de Deus, você pode se derramar, porque Deus conhece você. Você não precisa inventar, florear ou mentir para Ele. Na verdade, diz a palavra que antes mesmo de você falar qualquer coisa, Ele já sabe o que você ia dizer. Mas Ele tem o prazer de ouvir o som da sua voz. Porque Ele quer que você se aproxime dEle. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais parecidos nós ficaremos com Ele. Não é assim? Quando a gente está andando com uma pessoa, a gente anda sempre com aquela pessoa, conversa com ela, a gente acaba falando das mesmas coisas, às vezes a gente pega até um jeitinho. Nossa, que bom que a gente é assim. E Deus sabe. E às vezes a gente olha para alguém e fala assim, ai, quando eu crescer eu quero ser igual. Né? Às vezes a gente olha para o pastor Josué e fala assim, ai, tanta coisa que ele fala, eu queria agir dessa maneira. Às vezes eu estou ali com ele, fazendo MDA, e ele para falar com alguém no telefone, ou vai passar uma mensagem. Eu falo assim, meu Deus, por que eu não tive essa ideia dele falar essa coisa aí para essa pessoa? A gente quer ser igual, e a gente
Por quê? Porque a gente está vendo que Ele está fazendo coisa boa. E Deus? Tudo que Deus já fez por nós e faz diariamente, nós temos que querer ser igual ao Senhor. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gente, nós temos que buscar a Deus de uma tal maneira que nós possamos dizer isso. Monique, seja imitadora de Deus como eu sou. Ah, já pensou? Se eu pudesse falar assim, categoricamente. Mas, ó, de vez em quando você presta atenção, não toma, não faz tudo que eu faço, não. Não pode. Sabe aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Para nós não tem que valer isso, não. Nós estamos sendo sempre observados pelas hostes do céu, do inferno e aqui no dia a dia. E às vezes a gente pisa na bola. A pessoa que está aqui, eu até falaria, mas eu queria ter, se ela tivesse, não sei se ela está. Teve um dia aí que eu vim, falei alguma coisa, eu acho que eu ofendi uma pessoa. E aí, ela mandou um WhatsApp para mim. Ai, pastora, a senhora falou de um jeito comigo assim. Eu não lembrava nem de ter visto essa pessoa. E eu falei, olha, se eu falei áspero com você, eu não me lembro, me perdoa. E eu espero que ela tenha me perdoado. Por quê? Porque Satanás também, ele, às vezes, distorce o que você fala. Sabia disso? Porque quando a gente fala uma coisa, que você está comunicando uma coisa, a comunicação só se estabelece quando você recebe o que eu falei. E você sabe, muitas vezes, que tem pessoas que vêm na igreja, o pastor fala uma coisa que a pessoa ouve outra. Distorce o que foi dito. Eu quero crer que essa pessoa, que eu acho que ela não está aqui, porque se ela tivesse, ela até faria assim, não faria? Tenha sido algo desse tipo. Eu falei uma coisa, ela recebeu de outra maneira. Mas eu não tenho problema nenhum em pedir perdão se eu falei. Porque eu sei que nós somos falhos. O Senhor sabe da nossa dificuldade. E é assim que nós temos que caminhar. Fazendo que o santo e o profano sejam diferenciações na nossa vida. Se nós errarmos, nós vamos consertar. Se nós falarmos algo que ofendeu, nós vamos pedir perdão. Se nós mentirmos alguma coisa, nós vamos lá e desmentimos, para que Satanás seja humilhado e o Senhor seja glorificado. Toda a nossa vida, ela precisa ser vista de uma maneira resplandecente, para que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor cuida da nossa vida. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele olha para cada um de nós, para que nós possamos ser testemunhas, como diz Atos 1:9. Voltando ainda agora lá em Levítico 10, quero mostrar uma outra coisa que fala no finalzinho e que o Senhor mostrou ali para a gente porque é que eles... Verso 8. Levítico 10, verso 8.
Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Por que será que ele falou para Arão a respeito do vinho, de beber vinho? E aí, o Senhor me mostrou que uma pessoa que bebe muito vinho, ela sai de órbita. E às vezes ela acha que ela está fazendo coisa que é natural. Porque a embriaguez faz com que a gente seja... Não tem gente que fala, eu tomei só um pouquinho para ficar mais alegre, mais soltinho. Então eu tenho um sentimento de que Nadab e Abiú, eles estavam embriagados. Por isso que eles não levaram em consideração as coisas que eles sabiam. Por que será que um sacerdote, sabendo que não podia levar fogo estranho para o altar, eles levaram? Porque, na verdade, eles pensaram, talvez não seja assim tão diferente o que eu estou fazendo. E assim eles fizeram. E aí, Paulo vem falar para a gente lá em Efésios 5:18. Como eu também não sei decor, vou ler. Efésios 5:18. Não se embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Acho que é tudo isso aí. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Santo e profano. Diferenciação. Você busca o Senhor, Ele te faz melhor, Ele te faz santo. Quer se encher? Se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Ele quer o nosso coração, porque é do nosso coração que saem todas as coisas. E a palavra de Deus diz que se nós entregarmos o nosso coração ao Senhor, Ele aceita. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Porque o Senhor tem prazer em que todos os filhos voltem para o caminho. Por isso, hoje é dia de reconciliação com o Senhor. Feche seus olhos. Repita essa oração comigo, ninguém precisa ouvir. Só Deus está ouvindo o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser separado para glorificar o teu nome. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Me ajuda, Senhor. Eu sei que sozinha eu não consigo, mas contigo eu vou cumprir tudo aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Eu entrego o meu coração. E eu faço isso em nome de Jesus. Com os olhos fechados ainda, eu queria saber se alguém entendeu que para ser santo, separado, você precisa ser do Senhor. Se você quer entregar sua vida nas mãos do Senhor e ainda não teve essa oportunidade, hoje é o dia.
É o dia aceitável. Levante sua mão, e nós vamos orar com você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém quer fazer essa entrega? Entregando a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser santo. Amém. Vem aqui na frente, vocês que levantaram as mãos. As meninas vão abraçar vocês, vamos orar. Venha na frente. Quem está aí do lado, venha junto. Traz essas pessoas, não fique com vergonha. Um dia nós todos tivemos que fazer isso. Não tenha vergonha de vir. Deus quer o seu coração. Glória a Deus. Meninas, olha aí que coisa linda. Essa criança vai ter a vida inteira para ser consagrada ao Senhor, a sua vida toda. Amém. Querida, vem também. Vem que eu quero te abraçar. A de rosa aí, vem. Não precisa ficar triste, não. Abraça ela, pastora. Nós sabemos que o Espírito Santo está aqui. Vem cantar aquela música do Espírito Santo que vocês cantaram. Canta pra gente. Enquanto elas estão ali orando. Você também? Olha aqui uma criança. Meninas, ajuda aqui, ó. Isso, abraça ela aí. Nós vamos pegar os nomes de vocês enquanto eles cantam aqui, tá? Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do Pode ficar de pé, vamos cantar coração. Sermos inundados por tua glória. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. És bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu quero agradecer a Deus porque você estava aqui, porque mesmo com toda essa chuva você rompeu e veio. Aliás, nós não somos de açúcar, né? A chuva não vai nos derreter. Nós somos mulheres de atitude, homens de atitude. E eu quero dar alguns avisos. Primeiro aviso: quarta-feira que vem é o nosso pastor Josué que vai falar de mais uma mulher da Bíblia. Não percam, convide sua amiga, seu amigo, traga e venha participar com a gente. O nosso chá de mulheres de atitude, muitas pessoas já se inscreveram. Até o dia 20 de março, o preço é R$65. Entra lá no site da igreja, se inscreve. Vai ser uma tarde linda. Depois do segundo semestre nós vamos fazer de sábado, porque eu sei que tem gente que trabalha e de quinta-feira fica difícil para algumas pessoas. Qualquer dúvida, ligue para a nossa igreja aí. Nós temos também
o retiro de mulheres que vai acontecer dia 13, 14 e 15. A partir da semana que vem também já vai estar no site para você entrar e se inscrever. E a nossa palestra, que vai ser Alimentação Saudável, dia 31 de março, às 19h30, aqui no Salão das Crianças, no Pontões, ok? Confirme a sua presença, traga a sua amiga. Nós sabemos que a alimentação vai fazer com que o corpo, que é templo do Espírito Santo, seja cuidado, amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus seja com todo Israel, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Vão em paz. Quer dizer, quem for ficar para a quarta profética, tenha uma ótima quarta-feira, uma noite agradável, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por todos vocês que têm abrilhantado aqui